Uma saudação aos irmãos e irmãs que estão presentes na Casa Espírita, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Casa. É uma alegria recebê-los, sejam todos bem-vindos. Alguns recados aos irmãos. Os nossos trabalhos doutrinários nas terças-feiras, no início às 20 horas, sendo que o atendimento fraterno inicia às 19 horas. E aos domingos, às 17h30, o atendimento fraterno que inicia às 16 horas e 30 minutos. O atendimento fraterno é o trabalho feito pelos irmãos aqui da casa, que atende aqueles irmãos que estiverem com alguma dificuldade e queiram conversar conosco, serão orientados diante da doutrina espírita. Gostaríamos também de avisar aos pais que tenham filhos na faixa etária de 12 a 15 anos, para no próximo sábado, dia 15 de março, das 13h30 às 14h30, trazerem seus filhos aqui na Casa Espírita, Urubatã de Melo, para fazerem parte do grupo de evangelização juvenil. Vamos plantar Jesus no coração dos nossos filhos, dessa forma não temeremos acolher. Então é importante que os pais que quiserem trazer os seus filhos para começar a evangelização juvenil na casa. E também no mês de abril, iniciaremos na Casa Espírita, Urubatã de Melo, uma atividade chamada Pinga Fogo. Será uma atividade em que o público fará perguntas previamente escritas sobre o Espiritismo e os trabalhos da casa, e os trabalhadores da casa responderão essas perguntas e esclarecimentos de acordo com a doutrina espírita. O objetivo de nos condicionarmos, nos levando nosso pensamento a Deus, a espiritualidade superior, vamos realizar a leitura de uma mensagem do Evangelho através da obra Caminho, Verdade e Vida. Padecer. Nada temas das coisas que has de padecer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi aliviar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação no Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contentar e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não tem mais, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos. Dá corrigendas a toda corrigenda é a perfeição. Convidamos a todos novamente para acompanhar a prece mentalmente, nos mantendo conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual, a nós e aos nossos familiares, bem como a toda a humanidade. Pedimos a proteção nos trabalhos, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando nossas angústias e ansiedades, nos fortalecendo no seu amor,
para que possamos seguir os seus passos, lançando os seus exemplos contidos no Evangelho, que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada e evolução como espírito imortal. Pedimos a proteção aos trabalhos, a nossa irmã Giovânia, que vai realizar a exposição doutrinária. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, mestre e amigo. A nossa irmã Giovânia, trabalhadora dessa casa, vai fazer a exposição doutrinária no dia de hoje, tendo como tema laços de família. Nossa irmã, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, irmãos e irmãs aqui da casa e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz de Jesus esteja com vocês. E como nosso irmão Rodomiro falou, vamos conversar um pouquinho sobre laços de família. E é importante, quando falamos de laços de família, lembrarmos que todos nós somos irmãos, né? Somos criados pelo mesmo Pai, como espíritos imortais que somos. E me ocorreu agora, quando cumprimentava vocês, né, que nos tratamos dessa forma, como irmãos e irmãs. Então temos esse costume já de nos chamarmos de irmãos e de irmãs, porque fazemos parte de uma grande família, né? Uma grande e única família, onde temos o nosso Pai maior, que é Deus. E buscando junto ao Livro dos Espíritos, quando a gente fala sobre laços de família, a primeira questão do Livro dos Espíritos, a 773, ela pergunta assim: por que entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo após que não têm mais necessidades de atenções? Né? Então a gente vê que, com o passar do tempo, aqueles animaizinhos, os cachorrinhos, gatinhos, as galinhas, passarinhos, enfim, eles ficam um determinado tempo com a sua prole e depois cada um segue o rumo da sua vida, né? E assim se dá a continuidade da existência. Os espíritos nos respondem assim: os animais vivem da vida material e não da vida moral, como é o caso dos homens. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres, aos quais ela deu a luz. Quando esses podem bastar a si mesmo, sua tarefa está cumprida, e nada mais lhe pede a natureza. Então, dessa forma, quando a mãezinha já alimentou eles, né, até que eles aprendam a se alimentar sozinho, a caçar, enfim, a buscar a sua subsistência sozinho, a tarefa se fez. Né? Por isso, eles as abandonam e vai se ocupar com a próxima prole que assim vem. Na sequência, a próxima pergunta nos diz assim: há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais. Né? Tem pessoas que se questionam por que essas mãezinhas abandonam, né? Que entre os homens os laços de famílias não são mais do que o resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Por que é diferente entre nós, seres humanos, né? O que devemos pensar com relação a isso? Então, o homem tem destinação diversa da dos animais. Porque por sempre querer identificá-los com eles. Porque muitas vezes nos queremos comparar, né, com os animais. Mas há outra coisa além da necessidade física que tem os animais. Há a necessidade do progresso. Não que os animais não tenham um processo de evolução, mas a evolução deles é material, não é moral que nem a do ser humano. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam esses laços sociais.
Eis aqui, porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Então, aí está a nossa necessidade de viver em sociedade, de viver em família, de compor essa família aqui terrena e também a nossa família espiritual, no plano espiritual. E também Kardec se limita a mais uma questão com relação a isso, que pergunta aos espíritos qual seria o resultado da sociedade se esses laços de família não existissem mais, ou se eles rompessem, né? Se houvesse um relaxamento desses laços de família. E a espiritualidade nos diz que seria uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, poderíamos ter uma epidemia do egoísmo. Porque se nós não aprendêssemos a viver em família, nos relacionarmos uns com os outros de uma forma com ternura, com amorosidade, poderíamos pôr tudo a perder dentro daquilo que Deus espera de nós, dentro daquilo que Jesus veio aqui para nos mostrar. No capítulo 18 do Evangelho, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como muitas pessoas pensam, que nós vamos viver aqui, vamos morrer, e na próxima encarnação vai ser construída a nossa família de forma diferente. Só o material, que é a matéria, que é o nosso corpo carnal, que vai ser diferente. Mas os espíritos que nos acompanham ao longo da jornada, eles vão ser não sempre os mesmos, mas muitas das vezes, muitos deles serão os mesmos que nos acompanham a uma longa jornada. Então, esses laços, eles se fortalecem e se estreitam, né, conforme as encarnações vão passando. E esses laços, eles se dão de duas formas: pela simpatia, pela evolução moral, e por incrível que pareça, pela antipatia e pela necessidade de reparo moral. Né? Então, de que forma é isso? Aqueles males que a gente comete em determinada existência, a gente precisa reparar. Deus é tão bondoso e tão misericordioso que Ele nos permite esquecer as encarnações que já tivemos e nos dá uma nova chance de viver novamente com aquele espírito que nos causou dano ou que nós causamos danos a ele e podermos nos reconciliar e podermos nos amar, aprender a amar. E isso às vezes pode ser custoso, pode levar 1, 2, 3, infinitas encarnações, se assim for necessário. Tem uma historinha que diz assim, que eu sempre me lembro que um professor meu contava, que dizia assim, que a esposa chegou lá no céu, né, como a gente diz assim, depois do desencarne, chegou lá feliz da vida que ela tinha convivido, né, 70 anos com o esposo. E chegou lá, né, diante da espiritualidade, lá, né, disse assim, que ela tinha cumprido a missão dela. Eu aguentei ele 60 anos. Aí o espírito que recebeu ela lá disse, muito bem, parabéns. Agora a senhora volta para aprender a amá-la. Né? Então, aguentar, suportar, tolerar, não é amar. Então, se a gente pensa que passa 10, 20, 30, 60, 70 anos, né, ao lado de uma pessoa, isso é cumprir com a nossa missão aqui, a gente está redondamente enganado. Enquanto a gente não aprender a amar o nosso próximo, né, vocês lembram que Jesus já disse, ele veio para trocar os mandamentos deixados lá por Moisés, né? Lá que dizia que a gente devia amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus veio dizer que nós tínhamos que amar os nossos inimigos e orar por eles. Por
que ele vem nos trazer esse ensinamento? Porque enquanto a gente não aprender a amar de forma incondicional, a gente não dá aquele passo para frente. E é isso que a gente está aqui para aprender. Que não é fácil, todo mundo sabe. Né? Na teoria, na literatura, na Bíblia, é tudo muito lindo de ver, né? Na prática é muito difícil. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que começar. Como? Lapidando as nossas próprias arestas. Quando a gente começa a fazer a nossa reforma íntima, a gente começa a se modificar e amar o primeiro, vai ficando mais fácil essa jornada. Então, frequentemente, mesmo os espíritos seguindo a mesma encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu adiantamento, para o seu aprimoramento, né? Eles podem, assim, percorrer números ilimitados de existências corporais, né? Sem nenhum prejuízo afete a sua afeição mútua. Né? Então, muitas vezes, eu posso ter aquela minha alma gêmea, vamos dizer assim, aquela pessoa que eu tenho muita afinidade, uma existência na outra, não ter ela tão próxima de mim. Mas isso não vai diminuir o sentimento que eu tenho por ela. Quando retornarmos à pátria espiritual, nos encontraremos novamente. Na questão 204 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos: se tivermos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Não poderia ser de outra maneira, respondem, né? A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos lianas que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatias entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Às vezes você nunca viu aquela pessoa, mas você olha para ela e é aquele amor à primeira vista. E quando eu digo aquele amor à primeira vista, não é só um amor entre homem e mulher. Né? Às vezes é uma amizade que nasce, é um carinho, é uma coisa que tu não sabe explicar. Tu conversa 5 minutos com uma pessoa, parece que você conhece ela a vida inteira. E você não sabe explicar. Assim como o contrário também é verdadeiro. Você olha para aquela pessoa e já repugna. Já repele, já se arrepia inteiro, assim, só de chegar perto. Né? Então, ambos os caminhos são iguais, né? Tanto da simpatia quanto da antipatia. Na questão 205, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo remontar as existências anteriores. Pelo contrário, ela amplia, em vez de destruir. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são mesmo precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Né? Então, uma pessoa que hoje trabalha para a gente, que é a nossa empregada, ou nossa babá, ou enfim, uma pessoa mais, vamos dizer assim, não digo de uma classe inferior, mas que seria, como é que fala, um criado, né? Muitas vezes pode ter sido, às vezes, até um pai, uma mãe, um irmão, numa vida anterior. Aí, dentro dessa mesma questão, ele faz uma outra pergunta. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido um pai, um espírito que pertencia a uma raça, ou ter vivido a uma condição bem diferenciada, né, bem diversa. É verdade, mas essa importância vai estar baseada no orgulho, né? Naquela virtude que a pessoa traz dentro dela. Poderia uma pessoa morrer de vergonha em saber que o avô teria sido um sapateiro honesto, mas ficar super vangloriada, né? Ao saber que era um nobre bem gostado, mas era de uma família nobre, né?
Então, mais digno ou fácil o que quiserem, não dirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Né? Então, vocês imaginam, hoje em dia, esses títulos, assim, já não são tanto que nem era antigamente. Mas imagina na época dos faraós, dos senhores feudais. Uma hora ele era faraó e na outra hora ele era escravo do mesmo bando. Desculpa. Né? Então, vocês imaginam eles absorverem essa ideia de reencarnação. Então, por isso que muito se foi assim, renegado a ideia da reencarnação justamente por causa disso, porque não se admitia que hoje eu sou uma rainha e amanhã eu sou uma plebeia. Né? Então, para essas pessoas que têm um orgulho avantajado, né? É complicado aceitar essa ideia. Tudo então que plantamos a gente tem que colher. Então não adianta a gente querer plantar arroz e colher feijão. Né? Então, assim, aquilo que a gente fazer aqui, né, a gente vai colher. Né? E esses dias eu escutando uma palestra do Haroldo, ele falou uma coisa muito legal, ao mesmo tempo que engraçada, e triste ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, que ele dizia assim, quando você vê uma pessoa feliz, de bem com a vida, sorridente, alegre, essa pessoa está plantando. Pode plantar que ela está plantando. Mas se uma pessoa queixosa, desanimada, triste, várias dificuldades, essa está colhendo. E é fato, né? Se a gente vê quando as dificuldades batem na nossa porta, né? A gente está colhendo. Se não é dessa existência, alguma coisa a gente está resgatando aqui nessa vida. Então, se a gente tiver um título, um cargo importante, e a gente fizer mau uso desse título, desse cargo, ou se a gente tiver muito dinheiro e fizer mau uso do uso desse dinheiro, né, vamos voltar numa próxima encarnação sendo, vamos dizer assim, não digo vítimas, mas vamos ter que trabalhar essa circunstância na nossa nova existência, né? Se formos um padrão muito malvado, muito rígido, né, que humilhava, que ofendia os seus funcionários, provavelmente voltaremos na condição do funcionário. Se fizermos mau uso do dinheiro que nos foi dado, voltaremos na condição de que teremos que batalhar muito para ter o dinheiro. O dinheiro vai ser escasso. Se fizermos mal ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso irmão, voltaremos muitas vezes na condição inversa. Se a maldade que fizemos por ao nosso pai e à nossa mãe, provavelmente eles voltarão como nossos filhos. Às vezes um filho difícil, um filho com uma dificuldade que teremos que trabalhar. Se não formos um bom irmão, possivelmente esse nosso irmão teremos que acolher, às vezes, muitas vezes, em nosso ventre ou em nossos braços, numa próxima encarnação, como nosso filho. Porque a gente sabe que de todos os amores, ainda o amor materno é o amor incondicional. Não que o pai não seja também, o pai é, mas a mãe gera, né? É aquele ser que vai ficar 9 meses com o bebê ali dentro. Mesmo em casos onde a criança seja adotada, o desejo maior e mais sublime sempre é por parte da mãe de querer ter aquele bebê, né? De querer ter aquela criança. E a adoção também, ela é programada na espiritualidade. Se aquela criança nos vem, é porque ela tinha que vir para o nosso núcleo familiar. Estudando para essa palestra, eu escutei várias histórias, assim, que as pessoas não estão preparadas para adotar, porque elas não estão preparadas para amar incondicionalmente, porque elas fazem muitas exigências na hora que vão adotar.
Escolher o sexo, a cor da pele, o tipo do cabelo, a cor do olho, a idade. Já botaram um monte de empecilhos. A criança só precisa de amor. Então, aí se pergunta, será que realmente quer ter um filho ou é só uma questão de status? A união e a afeição que existem entre as pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que quando falamos de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os seus parentes mais próximos, que se costuma dizer que ela não é da família, dizendo-se isso enuncia-se uma verdade mais profunda que se supõe. Às vezes tem um peixe fora d'água, né? Uma família. Meu Deus, como aquela pessoa é diferente, né? Não condiz, ela não se encaixa. Às vezes, o que acontece? Deus permite que aquela pessoa venha naquele núcleo familiar. Às vezes é um núcleo familiar tão harmonioso, tão afetuoso, e aquele é um espírito tão perturbado, com tantas coisas para se melhorar, que ela precisa ser acolhida num local mais seguro, num local mais adequado para o seu desenvolvimento. Imagina se ela está em uma família fora da casinha, né? Onde o pai e a mãe só brigam, onde os irmãos não estão... É tudo conflito, confusão. O que precisa essa pessoa colocar as morais para resolver? Mas só adquirir mais dívida. Então, ela precisa cair num núcleo familiar bem estabelecido. Assim como também pode acontecer o contrário. Uma família bem desestruturada ter um filho extremamente centrado, ajuizado, que vai trazer aquela família para o eixo, que pela sua conduta moral, pelas seus exemplos, pela forma como ele leva a vida, ele vai mostrando para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os avós, enfim, para aquelas pessoas que precisam ver Deus do céu sempre dentro do mim, né? E as pessoas começam a se melhorar de certa forma. É uma sementinha que vai sendo plantada. Esses espíritos mais evoluídos, mais aperfeiçoados, mais inteligentes, eles já estão vindo no nosso meio com o intuito de melhorar a nossa condição genética, de melhorar a nossa moralidade, né? Para fazer parte da construção da reforma planetária que o mundo está sofrendo, que o planeta Terra está sofrendo. Só que a reforma planetária, o planeta em si, é as pessoas que habitam no mundo, no planeta, que precisam fazer a transformação para que isso possa acontecer. E quem não estiver disposto a se transformar, não vai ficar aqui. Vai ir para planetas, vai voltar, né, a planetas de provas e expiações. Vai ir para planetas inferiores. Então, o planeta Terra vai evoluir e essas pessoas não estão dispostas a acompanhar o progresso, elas então vão ter que ir para outros planetas. Então, Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações dos espíritos antipáticos ou estranhos, né, com um duplo objetivo: provas para alguns e progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato de que os bons, por efeito dos cuidados que se lhe dispensa, vão se aperfeiçoando. No livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, ele explica de uma maneira muito clara que existem dois mundos habitados pelos espíritos. O mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, que é a nossa verdadeira pátria, né? E o mundo material, que é esse que nós vivemos atualmente, no qual estamos aqui para evoluir, para nos aperfeiçoarmos.
Embora o progresso espiritual seja um fenômeno individual, nós precisamos uns dos outros para poder atingir esse progresso, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Não tem como eu me tornar uma pessoa melhor sem ter as outras pessoas ao meu redor para me instigar nisso. Como é que eu vou ter a paciência, a tolerância em mim se eu não tenho ninguém para despertar isso? Né? Como é que eu vou ser uma pessoa caridosa se eu não tenho com quem praticar a caridade? Então é preciso a gente viver nesse núcleo familiar, nessa sociedade, para que a gente consiga, né? Além disso, esse progresso faz outras exigências que são fundamentais para cada um, que é a formação das famílias. Basta que a gente viva em comunidade, né? Eu preciso criar núcleos domésticos, mas núcleos mais restritos, né? Então, nós, como espíritos, né, habitando provisoriamente nesse mundo material, nessa caminhada evolutiva, com o progresso, vamos formando as nossas famílias. E toda vez que a gente fala em família, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? Pai, mãe, filhos, irmãos e aqueles parentes mais próximos, né? E esse conceito de família é assim estabelecido porque um corpo gera outro corpo. Ou seja, gera um filho, filho gera um neto, neto um bisneto um tataraneto e assim por diante. Como são unidos por laços consanguíneos, eles formam um núcleo, que no conceito geral é chamado da família biológica. Está ligado pelo sangue, que é a matéria perecível, chega um momento que esses laços se rompem e praticamente termina esse laço parentesco biológico, né? Ele vai se extinguindo. E assim a família biológica, ela pode-se dizer que chega um momento que ela é finita. Mas não quer dizer que ela tenha menos valor por causa disso. E que ela seja, pela ser passageira, ela não vai ter nenhuma importância no mundo espiritual, né? Pelo contrário. Já a família espiritual, isso não acontece, porque todos os espíritos foram criados por Deus. Isso significa que um espírito não pode gerar outro. Né? Então, não existe essa condição no plano espiritual. É Deus quem cria, né? Então, essa família formada por aqueles que estão unidos não pelos laços de sangue, mas sim pela simpatia e pela afinidade moral, pelas ideias, pelos valores, né? Jamais vão se romper. Então, a partir do momento que ocorre essa união, não queria assim, eu vou me separar de você. A partir do momento que ocorreu essa união no plano espiritual, ela não se separa mais. Ela só tende a se fortalecer a cada passar do tempo cada vez mais. Então, nesse conceito, a nossa verdadeira família, né, é a espiritual, pelo fato dela ser infinita. Queiram ou não, os materialistas, né, seus membros serão eternamente irmãos. E Jesus nos deixa claro isso na sua passagem aqui pela Terra. E Mateus deixa bem descrito isso no capítulo 12 do Evangelho, quando, numa certa reunião, quando Jesus estava lá com os seus discípulos e mais algumas pessoas conversando, e chegaram algumas pessoas e disseram assim para ele: foi avisado que sua mãe e seus irmãos estavam procurando. E Jesus perguntou quem era sua mãe e quem eram seus irmãos. Mas, como não houve resposta, todo mundo ficou olhando para ele, sem saber o que responder, ele apontou para aquelas pessoas e disse: eis aqui os meus irmãos e a minha mãe. Naquela época, o vocábulo grego irmãos era utilizado apenas para designar pessoas que tivessem nascido do mesmo útero. Por isso, pode parecer que quando ele assim se manifestou, que estivesse se renegando a própria família, né, com aquelas palavras. Mas, na verdade, ele queria explicar que aqueles que o procuravam eram sua família biológica. E aqueles que estavam ali presentes, mesmo não sendo parentes distantes, né, estavam ligados pelos laços espirituais. A sua verdadeira família. Né?
Assim, que ele fala, né? Ele seria questionado, assim, queria que seu pai estivesse aqui. E ele diz, qual pai? Né? Então, assim, várias vezes ele mostra para nós, né, que a verdadeira família nossa não é essa sanguínea aqui, né? Mas é aquela que nós vamos encontrar lá no plano espiritual. Então, quando a família biológica é formada pelo marido, a mulher, os filhos, que virão a cumprir uma missão, até para suprir o restante de uma vida que foi, de uma forma interrompida antes do tempo, né? Os pais também devem receber com muita compreensão, né? Esses filhos, né? Porque essa missão tenha êxito. Então, na questão 548, isso nos deixa muito claro. Pode-se considerar como missão a paternidade sem contestação possível uma verdadeira missão. Então, a gente sabe que ser pai, ser mãe, é uma missão, né? E que aquela criança muito delicada, muito débil ali, ela depende muito da nossa atenção, dos nossos cuidados, do que nós vamos, né, trazer para aquela criança, para a sua vida futura, ela se tornar uma pessoa de bom caráter e poder progredir. Então, como a educação e a responsabilidade dos pais, eles deverão servir de exemplo até os 2 anos, porque até essa idade as crianças têm tendência, né, a repetir o comportamento dos pais. E a gente tem que influenciá-los de boa maneira, né? Eu trouxe um exemplo que muitas pessoas de vocês já devem ter ouvido falar, que há algum tempo a gente tomou conhecimento pela imprensa, de um jovem que entrou dentro de uma escola armada, lá no estado de Londres, e matou vários alunos, né? Inclusive a professora, e depois se suicidou. E durante as investigações de todo esse processo, foi descoberto que a arma que ele portava foi dada pela sua mãe, né, no aniversário dele, no dia do seu aniversário. E daí a gente se pergunta, uma mãe que presenteia um filho com uma arma, procura paz ou procura guerra para esse filho? Um adolescente ganhando uma arma de presente. Então, isso os filhos, né? Então, assim, é muito comum a gente ver mães, pais se revoltar com professora porque foi chamada a atenção do filho, né? Ou porque botaram o filho de castigo, ou coisa parecida, vão nas escolas exigir explicação. Eu mesma presenciei agora nesse início de semestre uma situação bem desagradável na escola do meu filho, onde foi vedada a entrada dos pais na escola, só pode entrar as crianças por uma questão de segurança, que eu acho correto, né? Então, porque muitas vezes entra um pai, entra uma mãe com um filho e entra um estranho junto, e está no meio das nossas crianças lá, né? Então, isso foi permitido no primeiro, no segundo dia, para os obtenções de dias para dos pais e as crianças ficar as tutoras ali na frente controlando as pessoas, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, instinto primário, uma coisa assim horrível. Eu também tinha essa operação na mão, meu filho era pequenininho, tem 4 anos, mas nem por isso eu vou sair. Vai chegando e brigando, e quero tirar satisfação. Na escola chegaram a botar um negócio lá de desacato à autoridade, pública, uma coisa assim, né? Que pode ter penalidade e coisa. Gente, pelo amor de Deus. Eles fazendo coisa em benefício aos nossos filhos, uns pais parecendo bicho. Né? Então, vocês devem que a gente está falando para os filhos dessa forma. Tem que ser tudo na pessoa. Tem que ser tudo na discussão. Não é assim que a gente resolve. Mas meu filho tem uma necessidade especial. Tudo bem, eu vou esperar em fora. Todo mundo entra, todo mundo entrou. Vou lá conversar então, ó. Minha filha é autista, meu filho é isso. Mas não era o caso.
O livro SOS da Família, psicografado por Divaldo, Joana, ditou o seguinte: se todavia os teus filhos estiverem ainda sob a tua tutela, não criais na validade do conceito de deixá-los sem religião, sem Deus. Como-lhes dar agasalho, pão, medicamento, instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes igualmente o alimento espiritual, semeando no solo dos seus espíritos as estrelas da fé, que hoje ou mais tarde se transformarão na única fortuna de que disporão. Ou o inevitável trânsito para os pais do além-túmulo. Então, pessoal, eu já falei em outra palestra isso, mas é uma coisa que a gente precisa frisar. Precisamos dar o alimento do espírito para os nossos filhos também. Isso é muito importante. Então, é claro que as crianças têm que ter os seus espaços, né? Ter a sua liberdade. Mas elas também têm que ter aquela essência que só nós podemos dar. Para que dessa forma a gente possa fazer realmente a nossa missão e construir esses laços de família, que é o que realmente Deus espera de nós. Peço desculpa por ter me estendido, mas é que eu falei além do que eu tinha previsto aqui, acho que não fui eu. Eu gostaria de destacar um provérbio da autoria do cientista norte-americano Benjamin Franklin, que ele diz o seguinte: um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo sempre será um irmão. Nessas palavras, ele faz uma distinção entre um irmão de sangue e um irmão espiritual, ou seja, ele quis dizer que um amigo fiel, mesmo não tendo nem vínculo consanguíneo, os nossos ideais de fraternidade, é mais profundo que aquele que, apesar de estar ligado a nós pelos mesmos laços de sangue, mostra-se refratário aos nossos ideais benevolentes. Então, é aqueles amigos do peito, do meu camarada, né? Que ele fala do lado esquerdo do peito. Eu desejo a todos vocês que, pelo menos, vocês tenham, né? Seja Deus na vida valha mais do que 10 irmãos. Então, são aqueles realmente espirituais que Deus permitiu que nós encontrássemos nessa jornada, nessa nossa caminhada com Ele. Sempre praticado devidamente controlado, que não é bastante o respeito, a dedicação que devemos sustentar as famílias materiais, mas a nossa verdadeira família, sem dúvida, é a família espiritual. Né? Devemos lapidar isso. E que devemos cultivar o amor por aqueles que nos são ternos, né? Que nos são próximos, para que não tenhamos que voltar só para ver, né, pessoal? Não tenhamos que chegar lá e dizer, eu aguentei aquela família. Beleza, agora você volta para mães. E como o nosso irmão Clodomiro deu um recadinho antes para vocês, né? A gente está plantando uma sementinha aqui na casa de montar uma turma juvenil, de evangelização juvenil, né? Quero dar uma reforçada aqui de novo, que eu acho que é uma coisa muito importante, é uma forma a gente já tem a evangelização infantil para as nossas crianças e agora dos nossos jovens, né? Então, os pais que tenham jovens na idade de 12, 15 anos, tragam os seus filhos para casa. A proposta é muito legal e é uma forma de a gente estar alimentando espiritualmente os nossos filhos. Muito obrigada. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Giovana pela sua excelente exposição feita no dia de hoje a respeito da família, né? Muitas vezes a gente encontra na caminhada da vida de cada um de nós individualmente um amigo. E aquele amigo parece que é um irmão muito forte, né? E esse amigo provavelmente é a família espiritual que a gente volta a encontrar aqui na Terra.
Vamos novamente elevar os nossos pensamentos a Deus, o Mestre Jesus e a equipe espiritual da casa. Pedimos a proteção para os leitos dos hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos e todas as matizes de vírus. Aos nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem. Para os nossos familiares, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldades. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho da reconciliação e construção do perdão, orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam ser assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médiuns para se dirigirem para a frutificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos e pelas irmãs. E os que nos assistem também sobre as águas em seus lares. Todos nós unidos em um só pensamento, colaboramos com os lenitivos divinos em benefício daqueles que farão uso dessas águas. Passe a transmissão da energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançando de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, recolhimento, respeito e receptividade, sendo que quem vai receber o passe deve permanecer em prece e meditação. Que todos nós continuemos com os nossos pensamentos e sentimentos conectados com a espiritualidade superior, para nesse momento recebermos a energia do passe através dos nossos irmãos trabalhadores, os quais convidamos para iniciar os trabalhos, assistido pela equipe espiritual da casa, que já trabalha desde o início, nos orientando e atendendo às necessidades de cada um, seja encarnado ou desencarnado, de acordo com o seu merecimento. Cada irmão, cada irmã, faça sua prece mentalmente, de agradecimento, de reconhecimento a Deus e a Jesus. Faça os seus pedidos de assistência às pessoas que desejarem e a si próprios. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra. Deixa-nos beber dessa bondade fecunda e infinita,
e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento se dirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, com a bondade, com a perfeição, com a beleza, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de dar progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, e parar em nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Os trabalhadores da casa agradecem novamente a Deus, a Jesus e a equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes, pelos irmãos e as irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da casa. Reforçando o convite para o próximo encontro e desejando uma ótima semana com paz e saúde sob a proteção de Deus e do Mestre Jesus. Que assim seja. Que todos nós possamos voltar para as nossas casas, levando conosco em nosso coração a paz vinda de Jesus.